Eu sou Saulo Cisnando, que tomou conta desse clube de leitura e cinema, e hoje a gente vai falar sobre o filme que eu acabei de assistir, Confissões do Adolescente, que está em pré-estreia e vai estrear agora no dia 10 de janeiro. Tá? Esse filme ele é baseado num livro muito famoso da Maria Mariana, que é esse livro bem aqui, e hoje a gente vai fazer um comentário tanto sobre o filme quanto sobre o livro. Bom, primeiramente eu vou dizer que eu sou meio suspeito para falar desse livro, porque ele foi um livro muito importante na minha vida. Tá? Esse livro é de 1992. Hoje eu acho que talvez ele não tenha grande importância, mas para as pessoas que têm entre 30 anos e, sei lá, 38, 39 anos hoje, e foram adolescentes nessa época, esse livro foi realmente muito revolucionário, libertador. Eu acho até que esse livro, ele foi o que 10 anos antes, em 1982, o Feliz Ano Velho tinha sido para a geração dos anos 80. Bom, o Confissões do Adolescente primeiro foi uma peça de teatro que acabou virando esse livro, que é mais ou menos o texto da peça de teatro, é um pouco modificado, e é de autoria da Maria Mariana, com a colaboração da Patrícia Perrone, Ingrid Guimarães e Carol Machado, que eram as atrizes da montagem original. Bom, o livro ele conta a história de uma adolescente que não tem nome, são 4 meninas que fazem, e as primeiras experiências dela. Então tem o primeiro beijo, a primeira vez que fumou maconha, a primeira transa, a experiência com aborto, o primeiro contato com a morte. E no final do livro tem os depoimentos delas, a Mariana como ela mesma, a Patrícia Perrone por ela mesma, elas falando seus depoimentos, enfim, falando da vida delas mesmas. Bom, na época que eu li esse livro, eu me lembro que eu li esse livro em 1993, porque a nossa professora de literatura pediu para que a gente lesse. Eu estava no primeiro ano do colegial, faz bastante tempo isso. E eu me lembro que teve uma ação, os pais dos alunos do colégio entraram contra a professora, querendo que fosse proibida a leitura desse livro. E deu uma maior confusão no colégio, e eu me lembro que isso tornou o livro ainda mais libertador para todo mundo. Né? Todo mundo queria ler o livro porque os pais estavam proibindo as crianças, os adolescentes de lerem o livro, porque falava sobre maconha, o primeiro capítulo do livro, eu me lembro que era Me Fu, que era Me Fudi. Né? Só que quando eu li esse livro pela primeira vez, para essa matéria de literatura, eu me lembro que eu achei o livro legal, mas ok, era só isso. Aí, nesse mesmo ano, eu assisti a montagem do espetáculo, que era com o elenco original. Não era com o elenco original, já tinha uma substituição, que era a Ana Kuttner, que estava substituindo já a Patrícia Perrone. Eu até tenho aqui, é uma relíquia, esse livro, a primeira edição, e tem os autógrafos da Carol Machado, do Alexandre Vaz, que era o músico da peça, a Ana Kuttner, a Ingrid Guimarães e a Maria Mariana, bem aqui. E quando eu assisti a peça, o livro pareceu fazer todo sentido. Assim, abriu-se o mundo para mim. A peça era absolutamente incrível e eu fiquei muito marcado por esse espetáculo. E depois de assistir o espetáculo, eu reli o livro e fiquei encantado. E aí tudo pareceu fazer sentido. Afinal, é uma peça de teatro. E a peça de teatro era simplesmente 4 meninas que chegavam para a plateia e falavam suas experiências e contavam para a plateia a sua vida. E isso mudou muito a minha vida, sabe? Isso mudou muito o meu jeito de pensar e até me fez decidir a seguir a carreira de escritor mesmo, de dramaturgo. E eu acredito mesmo que muitas das minhas peças hoje em dia tem um pouco do Confissões do Adolescente. Eu me lembro que eu era tão obcecado pelo Confissões do Adolescente que eu sabia alguns textos de cor do Confissões do Adolescente. Toda vez que precisavam, sei lá, de uma cena ou alguma coisa assim, algum teste, eu sempre utilizava uma cena. Que era a cena a minha primeira vez, que era quando ela perdeu a virgindade, e eu sabia também de qual a cena, o Me Fu, que eram textos que davam para ser feitos tanto por menino quanto por menina. Enfim, é um texto incrível, sobretudo quando você assistiu o espetáculo. Tá. E aí, em 1994, o Confissões do Adolescente acabou virando uma série de TV, que foi essa daqui, o Confissões do Adolescente, tá? Que já era com
continuava sendo com a Maria Mariana, mas aí o elenco estava todo trocado já. Era a Georgiana Góes, a Daniele Valente e a Débora Seco, que era novinha nessa época. Aqui dá pra ver melhor elas. Tá, e esse seriado ele era produzido e dirigido pelo Daniel Filho e passava na Rede Cultura. Ele ficou 2 anos sendo produzido e teve 40 episódios. A maioria dos episódios está, inclusive, tá disponível no YouTube, você pode assistir, eu vou colocar alguns links aqui embaixo para você assistir a série. A série envelheceu um pouco, claro, porque, enfim, eram os adolescentes da década de 90 e a gente já tá com, sei lá, 20 anos de diferença aí. Mas ainda continua sendo uma série muito charmosa, muito verdadeira, e acho que vale a pena você assistir um episódio, ou enfim, todos os episódios se você quiser, antes de assistir o filme. Bom, aí teve, agora, 21 anos depois da estreia da peça e do lançamento do livro, chegou aos cinemas o Confissões do Adolescente, o filme. O filme é muito, muito legal. É dirigido pelo Daniel Filho também, que comprou os direitos da peça em 1992 e fez a série também. E é muito, muito legal o filme. É engraçado como ele conseguiu pegar um pouco do livro, do espírito do livro. Tem momentos da peça que a gente reconhece ou tem momentos do filme que a gente reconhece o livro, que a gente reconhece a peça de teatro, como na parte das bolhas de sabão, como o aborto e várias outras coisas. Outras coisas eu até senti falta, como a maconha, que era uma das cenas mais legais da peça, não aparece no filme. E também eles trouxeram muito da atmosfera do seriado para a série, para o filme. A série, como era baseado na peça de teatro, que tinha essa coisa de depoimento, a série tinha muito momento que se recortava e aparecia apenas elas dando depoimento. E no filme eles conseguiram encaixar isso muito melhor, a edição é muito legal e eles trabalham com vídeos de internet mesmo, o Vimeo, pelo Facebook e tal. Então os vídeos onde elas dão depoimentos são todos vídeos de internet, que fica muito legal na edição. Ele continua contando a história de 4 irmãs, que é na verdade a história que era do seriado, né, que são 4 irmãs, inclusive bem relacionado com cada uma das personagens. A gente conhece bem a menina que faz o papel que era da Maria Mariana, a menina que fazia o papel que era da Daniele Valente. É bem enquadrado. O Cássio Gabus Mendes entra no lugar que era do Luiz Gustavo. E as atrizes, elas fazem participações especiais, ou como eles chamam no filme, participações afetivas. Então elas fazem pontas como mãe, como professora, como advogada e por aí vai. O filme é muito legal. Eu acho que desde A Partilha, eu não tinha visto, que é acho que um dos primeiros filmes do Daniel Filho. Eu não me divertia tanto no filme dele. Muito legal. Eu acho que dá pra assistir com o seu filho adolescente. Eu acho que as pessoas mais velhas vão curtir também. E sem dúvida as pessoas que são da minha geração, que tem 35 anos, vão amar assistir esse filme, vão se lembrar da época do Confissões do Adolescente, da peça e do livro, né, quem lê o livro. E sei que esse livro está sendo relançado agora, inclusive com a capa, que é essa mesma capa do filme aqui, e vai trazer ilustrações da Maria Mariana, ilustrações originais dela. Bom, a Maria Mariana, ela escreveu esse livro. Ela escreveu também, na época, ela tinha uma coluna que na revista Capricho, na época ela era namorada, casada com o Gali, que era um músico, e eles escreviam uma coluna na revista Capricho, e depois eles lançaram como livro, que é esse daqui, Cara Metade, que não está mais disponível, está esgotado esse livro. E ela lançou também há um tempo atrás o Confissões de uma Mãe, que eu não tenho. Mas enfim, continua aí a sua carreira de escritora, mas nunca conseguiu todo o sucesso do Confissões do Adolescente, mas também pudera, né? Assim, foi arrebatador o sucesso desse livro. Então, é isso, fica a dica de você ir assistir o Confissões do Adolescente, o filme, ler o livro. Eu não sei se nessa nova edição que está saindo do livro, que é pela editora Agir, eu não sei se vai ter alguma modificação com relação ao texto. Eu sei que eu já assisti outras montagens da peça que são bem diferentes, o texto está bastante modificado, porque nessa época que não tinha celular, não tinha Facebook, não tinha Orkut, não tinha nada, no Twitter, nada. E eu sei que eles modificaram bastante. Eu assisti de novo a montagem da peça, não tem todo o impacto que tinha isso daqui, até porque já foi muito copiado. O formato do Confissões do Adolescente foi muito copiado, inclusive pelo próprio diretor, que era o
pai dela, que é o Domingos Oliveira, que depois ele mesmo dirigiu Confissões de Mulheres de 30, Confissões de Mulheres de 40. Então, enfim, foi um formato que foi se desgastando. Mas a peça ainda é legal. Então, se você tem uma oportunidade de, sei lá, montar no seu colégio essa peça, ou assistir em algum lugar por aí, é uma ótima pedida sempre. Bom, não esqueçam de assistir o filme, fica aqui a minha dica, e leiam o livro. Enfim, se vocês gostaram do vídeo, vocês dão um joinha, um like, um sei lá como é que vocês chamam isso. Se vocês não gostaram, não faça nada, porque enfim, não vem torrar minha paciência. E entrem no nosso clube de leitura no Facebook, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Bom, é isso, beijos e até mais.